Olá pessoal, estou de volta com dois probleminhas selecionados para vocês, tá? Um primeiro problema da Fundação FGV, Fundação Getúlio Vargas, tá? É um problema clássico onde ele fala o seguinte: de quantas formas podemos permutar as letras da palavra elogiar, de modo que as letras A e R fiquem juntas em qualquer ordem. Bom, esse problema ele tem um macetezinho que eu vou ensinar a vocês. Olha, sempre que você tiver, tá, um grupo de letras, um grupo de objetos, na verdade objetos, que fiquem juntos, esses objetos, eles serão contados como um objeto só, tá? Eles serão contados como um objeto só. Então, se o AR, né, eles permanecem juntos, esse AR ele funciona como um único elemento. É como se ele fosse um elemento só. Então você tem o E, o L, o O, o G, o I, o A e o R. R aqui. Então, minha gente, esse AR é como se eles tivessem uma caixinha e eles trabalhassem juntos, com uma letra só. Olha, então, a grosso modo, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 letras nos sugere a permutação de 6, que é 6 fatorial. 6 fatorial vai dar 720. Fatorial de 4 é 24, de 5 120, de 6 720. Repara que tem essa opção, né? Tem essa opção exatamente para confundir o candidato, tá? Olha, você tem que perceber o seguinte: nós temos que perceber que a R estão juntas. Então você tem 720 maneiras, né? 720 formas para isso. Acontece que se você troca o R e o A, você vai ter RA, que também estão juntas. Então você vai ter mais 720 maneiras. Ora, então na realidade o nosso problema, a resposta seria 2 vezes permutação de 6. Ou seja, seria 720 mais 720. 1440. Então a opção correta seria a letra D. Tá? Então, moçada, nunca esqueça, né, desse macete, tá? Quando você tiver um bloco de objetos que permanecem juntos,
esse bloco, ele funciona como se fosse um só, como se fosse uma coisa única, tá? Agora, toma cuidado, né? Que AR está junto, mas RA também estão juntos, tá? Então são coisas diferentes. Aí o problema da FGV. Vamos agora a um problema da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Ora, ele fala assim: assinale a opção cujo número indica de quantas maneiras se pode organizar uma fila com 4 mulheres e 3 homens, de modo que os 3 primeiros lugares sejam ocupados por homens ou os 4 primeiros lugares sejam ocupados por mulheres. Bom, para facilitar o nosso problema, vamos chamar aqui H1, homem 1, H2, homem 2 e H3, homem 3. E para as mulheres, eu tenho mulher 1, mulher 2, mulher 3 e mulher 4. Repara que se eu quisesse as permutações, né, desses objetos, como eu tenho 3 homens e 4 mulheres, 3 mais 4 daria 7, permutação de 7 seria a resposta. Isso se eu não tivesse nenhuma restrição. Ora, acontece que eu tenho restrição, tá? Então eu vou separar isso em 2 casos. Primeiro caso, de modo que os 3 homens ocupem os 3 primeiros lugares. Tá? Então tá aqui, ó, L1, lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4, lugar 5, lugar 6, apertadinho aqui, lugar 7. Tá? São 7 lugares. Bom, na minha primeira situação, ele pede de modo que os 3 homens ocupem os 3 primeiros lugares. Tá? 3 homens, de modo que os 3 primeiros lugares sejam ocupados por homens. Então, os 3 primeiros são L1, L2 e L3. Uma possibilidade para isso seria, por exemplo, uma possibilidade, né, gente? Uma possibilidade para isso seria o H2, o homem 2, o H1, o homem 1 e o H3, o homem 3. Os 3 estão ocupando os 3 primeiros lugares. Então, isso é um grupamento do tipo que o problema pede. Tá? E aí, os 4 últimos lugares seriam ocupados pelas mulheres, que eu poderia colocar, por exemplo, a mulher 1 aqui, a mulher 4, a mulher 2 e a mulher 3. Esse grupamento é um grupamento do tipo que o problema está interessado. Os 3 homens ocupam os 3 primeiros lugares e o resto não interessa. Eu estou no primeiro caso, eu abri o problema em casos. Né? Eu abri o meu problema em casos. Então, o que eu fiz? No primeiro caso, eu forcei os 3 homens o quê? Nos 3 primeiros lugares, como ele pede.
Bom, então o meu problema é descobrir o seguinte: quantos grupamentos desse tipo eu posso formar? Porque uma outra situação que também serviria seria o homem 1 trocar de posição com o homem 2. Então, H1, H2 e H3. Seria uma outra situação. E as mulheres, eu deixaria lá na situação que elas se encontram. A mulher 1 ao lado da mulher 4, ao lado da mulher 2 e ao lado da mulher 3. Ora, então eu acho que não é difícil a gente perceber o seguinte: quantos grupamentos desse tipo nós vamos poder formar? Repara, esses 3 homens, eles poderão permutar entre si. Então você terá uma permutação de 3. Da mesma forma que essas 4 mulheres poderão permutar entre si. Então você vai ter P de 4. Portanto, nesse primeiro caso, nós teríamos como solução do problema P de 3 a gente sabe que é 6 e P de 4 a gente sabe que é 4. Respectivamente, o fatorial de 3 e o fatorial de 4. Isso vai dar 144. Muito bem. 144 na primeira situação, no primeiro caso. Mas eu posso, o problema fala também que interessa para a gente aquela situação onde as 4 mulheres ocupam os 4 primeiros lugares. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o problema diz que interessa para ele grupamentos desse tipo. Por exemplo, mulher 1, mulher 3, mulher 2 e mulher 4. E lá ficam os homens. H2, por exemplo, H1 e H3. Bom, nesse caso você já percebeu o seguinte, que essas 4 mulheres, elas poderão permutarem entre elas. Então você vai ter uma permutação de 4. E da mesma forma, você percebeu que os homens podem permutar entre eles, o que vai dar a permutação de 3. Então isso vai dar 4 fatorial vezes 3 fatorial. Ou seja, você vai ter 24 vezes 6. Ou seja, 144. Ora, a resposta do nosso problema, evidentemente, seria a soma do primeiro caso com o segundo caso. Ou seja, 2 vezes 144. Então nós vamos ter 288 casos, 288 grupamentos desse tipo que ele fala. Então a opção correta seria a letra A. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido direitinho os 2 problemas apresentados. Continuem dando aquela força lá para o nosso canal, compartilhando nossos vídeos
E se você não está inscrito no nosso canal, está esperando o quê? Se inscreva, né? Se inscreva no nosso canal, que é nosso porque é meu e de vocês, né? É meu e de vocês, o canal é nosso, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.